Até para homenagear o Apolinho, o Mengão fez 4-0 para cima do Bolívar na Libertadores, respira profundamente e parece que está reencontrando os trilhos e o caminho certo. Isso aí. Aos poucos, o pensamento da torcida do Flamengo volta a se alinhar com o trabalho de Tite. A torcida que nos cobra é aquela que nos tem no dia a dia e que a gente respeita de uma forma educada, do mesmo nível que o Flamengo merece. A gente, pelo carinho do manto, pela responsabilidade do Flamengo, pelo torcedor que nos acolhe. Depois de reencontrar o caminho das vitórias no final de semana, nada como a união entre Flamengo, Maracanã e Libertadores para fortificar ainda mais esse laço. Pela competição internacional, a equipe carioca venceu a 16ª partida seguida jogando em casa. Já são 25 jogos de invencibilidade no estádio. A última derrota foi há 5 anos, em 2019. A gente tem que continuar a evoluir. Ainda temos algumas coisas para melhorar, mas com certeza a gente, em momentos, não pode desacreditar do time que tem, do treinador que tem. Então a gente sempre com o pé no chão, continuar a evoluir, que tomara que seja uma temporada com coisas importantes e que a gente no final do ano possa comemorar. Na noite desta quarta-feira, a supremacia rubro-negra foi mantida. E a equipe nem precisou de muito tempo para começar a trabalhar. Apenas 1 minuto. De Cebolinha para Gerson. 1-0. Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1-0. Depois, pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. Teve 80 minutos, talvez, com domínio e controle nosso. Tite tem razão. Foram apenas 2 chutes. A finalização de Pato Rodrigues na trave e a batida por cima, feita pelo atacante brasileiro da Costa. Depois disso, o Flamengo dominou as ações da partida. Arrascaeta, a queima-roupa, Pedro, de média distância e Everton Cebolinha, de muito longe. O segundo gol parecia questão de tempo. E foi. A zaga boliviana se atrapalhou e Ayrton Lucas ampliou 2-0. E mesmo com Pedro desperdiçando essa chance por cima, o Flamengo ainda teve tempo de fazer o terceiro antes do intervalo. Dessa vez com assistência do camisa 9 para Cebolinha marcar. Na etapa final, o quarto gol saiu de uma tabela entre Gerson e Pedro. 4-0. Ayrton Lucas ainda chegou a colocar uma bola na trave nos últimos minutos. Não fez falta. Vitória com direito à goleada. Com o resultado, o Flamengo iguala os 7 pontos do Palestino, mas ultrapassa a equipe chilena por ter melhor saldo de gols. E agora depende apenas de si para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores, na última rodada da fase de grupos. Eu acho que é muito importante para a gente não só ganhar hoje, sino também seguir demonstrando que estamos fazendo um grande trabalho desde o começo do ano. A gente sabe que tivemos aí um antibaixo, que estávamos um pouco mal, mas a gente sabe que sempre podemos ir para frente. Hoje fizemos um grande jogo, hoje foi muito importante ganhar, também para saber que seguimos dependendo de nós para classificar as oitavas, que é o mais importante. Outro assunto debatido nos bastidores do clube durante a noite foi a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27, mas enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda dentro da data FIFA os jogos do Flamengo, né? Sem os jogos do Brasileirão, o Flamengo volta a campo apenas na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Amazonas pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Como que você encara essa declaração do Marcos Braz, sabendo que a CBF, não porque ela quis, mas porque 15 clubes, mais o Bragantino, que depois se manifestou favoravelmente, pediram para que tivesse uma paralisação por uma questão humanitária, por uma questão de respeito
porque não é apenas o futebol gaúcho que está sendo atingido, é todo mundo que está no Rio Grande do Sul, que mora no Rio Grande do Sul. Ah, mas tem regiões que não estão com enchentes, com fortes chuvas, mas todo mundo foi atingido. Então, a paralisação não é para beneficiar um time ou prejudicar o outro. Parem de pensar apenas nisso. É muito mais amplo. É uma questão de coração, de humanidade, de solidariedade. Se nós não estamos lá, estamos aqui trabalhando de alguma maneira, a gente se solidariza e está dentro do processo com ajuda, com participação, com união. É só isso. Não tem muito o que acrescentar no teu comentário, Leandro, porque eu acho que é isso. Pode ser que o que tem incomodado, o Abel também mais para frente a gente vai falar na coletiva, ele citou em relação à paralisação. Eu acho que faltou também um pouquinho de time aí, do anúncio da paralisação. Poderia ter sido desde o início do problema. Só esse detalhezinho aí, só esse detalhezinho. Mas a questão que você falou de ser solidário, se sensibilizar com o momento, você tem razão. Olha, já a gente vai ao vivo na CBF, vai falar sobre essa paralisação, explicar os detalhes. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o Flamengo. Bora. Não apenas pela goleada, mas o Bolívar é uma equipe que lidera o grupo do Flamengo, vinha de bons resultados, fez 4-0 no Palestino fora de casa. E o Flamengo dominou desde o início. Com 1 minuto, o Gerson já foi às redes. O melhor jogador ao lado do Cebolinha na partida ontem, jogou muito. Obviamente muda um pouco do cenário quando você consegue fazer um gol com 57 segundos, 1 minuto, que é essa imagem que a gente está mostrando agora. E a partir desse momento o Flamengo dominou praticamente o jogo todo. É a típica vitória que dá a confiança e a tranquilidade para o torcedor de que o trabalho do Tite começa a surtir efeito. Porque com o time do Flamengo, com a qualidade que tem, não dá só para vencer os jogos. Você tem que vencer os jogos e você tem que convencer. O Flamengo muitas vezes não estava vencendo o jogo, não estava convencendo, ou quando vencia, não convencia o seu torcedor. E ontem eu acho que foi o pacote completo. O Gerson jogou muito, a Arrascaeta, que voltou a ser titular, também muito participativo. E o Cebolinha, obviamente, fazendo a diferença na jogada individual. Pensando desde a vitória para cima do Corinthians e juntando esse resultado positivo ontem diante do Bolívar, o que mudou no Flamengo? Eu acho que essa atitude. Eu acho que a atitude não tem nada a ver com a pressão que o torcedor do Flamengo fez na entrada do centro de treinamento. Não dá para fazer esse link dentro dessa situação. Eu acho que os jogadores entenderam o jeito do Tite de trabalhar. Eu acho que o Tite também tem essa sensibilidade de entender qual que é o ambiente, o que ele precisa fazer. Fato é que foram 2 jogos, tanto o jogo contra o Corinthians quanto esse na Libertadores. O Flamengo jogou bem e convenceu o seu torcedor. E para a gente finalizar pelo menos essa primeira parte sobre o Flamengo, como é que fica essa pressão que estava intensa para cima do Tite? Agora fica mais tranquilo, né, Loirão? A gente fala muito aqui da questão do resultado, né? Obviamente, quando a gente está todos os dias, a gente tenta ser muito, muito coerente e vai analisando muito o desempenho. Esses 2 últimos jogos que eu citei agora do Flamengo contra o Corinthians e contra o Bolívar ontem, o time jogou bem e convenceu, ou seja, teve posse de bola, teve movimentação,